Olá, tudo bem? Se você não conseguiu assistir a nossa live do dia 15 sobre alergia alimentar, eu decidi fazer esse vídeo bem resumido, mas assim, com um conteúdo mais importante que foi abordado, tá? E para ficar de uma maneira bem didática, eu decidi dividir entre os 4 principais aspectos do cuidado nutricional na alergia alimentar em pediatria. Então é sobre isso que nós vamos falar, tá? Então vamos lá, o aspecto 1 é o diagnóstico adequado, tá? O aspecto 2 é um diagnóstico nutricional e avaliação nutricional adequada, tá? O passo 3 seria a substituição, né, tornar essa alimentação nutricionalmente adequada, mesmo com a exclusão desse alimento. E o passo 4, que eu digo que é a reavaliação, né? Então, a criança precisa ser, ou pessoa alérgica, aqui a gente está falando especificamente de alergia em pediatria. Então, a criança ela precisa ser reavaliada para verificar a continuidade ou não dessa alergia. Então, vamos lá no passo 1, falando sobre o diagnóstico adequado, tá? Então, em primeiro lugar, o diagnóstico da alergia alimentar, ele é realizado pelo médico. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, se seu bebê não passou por um médico ainda que deu esse diagnóstico, que fez a avaliação que deve ser feita médica adequada para dar esse diagnóstico, a gente não vai partir do princípio que ele tem uma alergia, tá bom? Então, o bebê ele precisa sim receber esse diagnóstico e esse diagnóstico ele é médico. Tá bom? Então não adianta a vizinha falar que seu filho tem alergia, a sogra, a mãe, a avó, tá bom? O diagnóstico, ele é um diagnóstico médico. O nutricionista, ele sim, ele pode muitas vezes ser um parceiro e ajudar muito na hora desse diagnóstico, certo? Por quê? Porque muitas vezes, para dar o diagnóstico, o médico ele vai sugerir o que a gente chama de teste de provocação oral, que para isso o bebê, ele precisa de, né, ou a mãe, se ele é um bebê que está sendo amamentado, passar de 2 a 4 semanas sem o consumo daquele alimento para depois fazer uma reintrodução. E nesse momento em que a gente vai precisar tirar o alérgeno, né, ou o alimento que está sendo testado, é importante que seja feita uma exclusão bastante rígida mesmo, assim, a gente tem que ter certeza de que 100% do alimento foi excluído. Então, para isso, é importante vocês terem essa ajuda, esse acompanhamento de um profissional, um nutricionista, tá? Então, pronto, passo 1, o bebê teve o diagnóstico e esse diagnóstico foi realizado por um médico, aí a gente começa a falar sobre o cuidado nutricional, né, que partindo da avaliação nutricional de um diagnóstico nutricional. Como é que a gente faz isso? Então é com acompanhamento desse bebê, do crescimento, do desenvolvimento, dos parâmetros todos que a gente fala, antropométricos, que são as medidas, né, daquela criança. E em termos de acompanhamento, porque a gente nunca faz diagnóstico com uma medida isolada, né? Então aquela medida que eu tomo naquele momento, que o profissional toma naquele momento, ela tem que ser associada com um exame físico, com um exame laboratorial e também com uma avaliação dietética. O que é isso? Então eu preciso conhecer como está a alimentação daquela criança naquele momento, relacionar com os sintomas e também fazer essa proposta, né, na retirada daquele alimento, como fazer com que a alimentação continue sendo uma alimentação nutricionalmente equilibrada, que aí é que a gente passa, que eu falo para o passo 3. Então, o passo 3 do cuidado nutricional da criança com alergia, qual é? É promover a substituição adequada. Tá? Então, daí a gente fala tanto para a criança quanto para a mãe, porque se for, por exemplo, uma alergia que a gente fala que é a mais comum atualmente, né, que é a alergia ao leite de vaca. Se o bebezinho ainda está em aleitamento materno, o tratamento de escolha é manter o aleitamento materno e que essa mãe faça uma dieta de exclusão do alérgeno, né, que aí seria, nesse exemplo, o leite de vaca. Então, quando essa mãe exclui o leite de vaca, eu preciso garantir
que ela tenha um aporte adequado nutricional, mesmo com a exclusão desse alimento, que a gente sabe que é um alimento importante, né? Fonte de proteína, fonte de cálcio, fonte de outros micronutrientes que a gente sabe que são importantes. E aí também vem um segundo aspecto também que é tratado dentro do cuidado nutricional, que é uma qualidade de vida adequada, né? Porque essa mãe, ela vai frequentar lugares, né, comer faz parte da socialização, e como que ela pode fazer isso mesmo tendo que fazer a exclusão desse alimento, tá bom? Então isso aí a gente também trabalha, e muitas vezes por meio de receitas, né? Então as receitas, elas são muitas vezes soluções para melhorar a qualidade de vida, para fazer a substituição em termos de também nutrientes. Certo? Então, quando a gente vai avaliar com esse estado nutricional, eu vou conhecer, então, o que é que pode estar faltando, ou o que pode precisar melhorar ali na dieta daquela mãe, para avaliar até se vai ser necessária uma suplementação. Então, em muitos casos, pode ser necessária a suplementação ou não. Quando a gente fala da dieta do bebê, então, se ele é um bebê que tem uma alergia à proteína do leite de vaca e continua em aleitamento materno exclusivo, a gente sabe que não vai faltar nada para ele, né? Nós vamos aí cuidar da alimentação da mãe para que ela tenha uma alimentação saudável, e para o bebezinho não vai faltar nada. Mas, logo, logo chega o momento da introdução da alimentação complementar saudável, não é? Então, esse bebê alérgico, quando vai ser introduzida a alimentação para ele, muitas vezes a mãe, é um momento assim que a mãe, que a família tem uma certa preocupação, né? Principalmente pelo fato da história da alergia alimentar. Mas é importante a gente reforçar que a introdução da alimentação complementar desse bebezinho que tem alergia, então vamos, nesse caso, por exemplo, um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, a introdução da alimentação desse bebê não vai ter nada de diferente da introdução da alimentação dos outros bebês. Por quê? Porque o único alimento que é preciso excluir é o leite de vaca. Então, se esse bebê continua com o aleitamento materno, ou se já foi feita, né, a substituição por uma fórmula isenta da proteína do leite de vaca, em relação aos outros alimentos, a apresentação e a evolução da alimentação complementar vai seguir os mesmos princípios das outras crianças. E a gente sabe que para proteger da alergia alimentar é importante que os bebês eles tenham uma alimentação variada, uma alimentação colorida, que sejam apresentados uma variedade de alimentos para eles, aproveitando essa janela imunológica, tá? Que nesse primeiro ano de vida, quanto maior a oferta de alimentos e a variedade, mais protegido esse bebê está da alergia alimentar. E esse mesmo princípio ele é utilizado também para as crianças que têm a alergia, tá? Então a gente não precisa deixar de oferecer os alimentos por medo, tá bom? Então esse era um recado importante que eu queria deixar para vocês. Então, estamos aí já no nosso terceiro passo, né, do cuidado nutricional. Então eu queria salientar também essa questão das substituições, tá? Então, muitas vezes a gente quer substituir, por exemplo, eu tenho uma vontade de comer um estrogonofe, não é? A gente sabe que a gente tem. E aí, como é que eu vou fazer, né, para fazer esse estrogonofe? Então, uma parte, né, assim, de ser nutricionista, de ter esse acompanhamento também, é poder resolver esses pequenos problemas, tá? Então, eu queria dar uma dica para vocês aqui. Pega papel e caneta aí, quem não tiver perto, tá? Muitas vezes a gente pode substituir nessas receitas, assim, que você tem o uso de creme de leite, né, que você precisa dessa cremosidade, daquele aspecto, às vezes até um pouquinho branquinho, né, do leite, você pode usar um creme de inhame, tá? O inhame, ele é um alimento assim que quase não muda, né, o sabor do alimento, e ele muitas vezes eu
eu tenho usado em receitas como creme de milho, creme de espinafre, usando o creme de inhame. E o creme de inhame é super fácil de fazer, é só você cozinhar o inhame e bater ele no liquidificador, no processador e vai acrescentando aos poucos um pouquinho da própria água do cozimento, certo? Então ele fica aquele creme bem grossinho e você pode usar no estrogonofe, no creme de espinafre, no creme de milho, para dar aquela consistência cremosa de quando a gente não pode usar o creme de leite, tá? Então essa é uma dica. Agora o que eu queria trazer de informação importante? Então imagina que a gente fez essa substituição, né? Então retiramos o leite, não estamos usando o leite, estamos usando, por exemplo, um creme vegetal ou um leite vegetal. Qual o cuidado que nós temos que tomar? Que esses cremes, esses leites vegetais, eles não têm concentração adequada de cálcio para ser um substituto nutricional do leite, entendeu? Então a gente consegue às vezes até ter um substituto ali numa receita, mas nutricionalmente esses leites vegetais, eles não substituem o cálcio do leite. Então o que a gente precisa fazer? Uma avaliação criteriosa, detalhada da alimentação, de como que está esse hábito alimentar, porque a gente sim vai usar alguns outros substitutos, mas que se não estiver sendo suficiente para atingir as necessidades de cálcio daquela mulher, aí é preciso fazer uma suplementação, tá bom? Então, cuidado com essa questão, né? Então, muitas vezes a gente acha que, vou parar de tomar leite e vou começar a usar, por exemplo, um leite de amêndoas, tá? Então, cuidado que pode não ser uma substituição adequada nutricionalmente, tá bom? E aí, então, partimos para o quarto passo, que é passar por essas avaliações periódicas. Então, é importante a gente saber que a maior parte das alergias alimentares da infância, o bebê, ele passa ele melhora, né? Ele regride, a alergia regride. Então, ele ali por volta de entre 12 a 36 meses, pode ser que ele não tenha mais reação quando for apresentado o alimento, tá? Então, por isso é tão importante fazer acompanhamento médico, porque o médico é que vai avaliar, né? E vai indicar o melhor momento para fazer os testes e a forma, né, de fazer esse teste para avaliar se a criança continua tendo alergia ou não. Porque a gente sabe que fazer restrição de qualquer alimento que seja é difícil, interfere no estado nutricional da criança, interfere no bem-estar, na qualidade de vida, no estado nutricional também da mãe. Então a gente tem que sempre passar por essas reavaliações para evitar fazer restrições desnecessárias. Tá bom? E quando a gente fala em progressão da doença alérgica, eu também quero trazer esse último ponto de destaque para vocês, que manter o leite materno, manter o aleitamento materno para essa criança que está começando com a apresentação desses alimentos sólidos e às vezes os alergênicos ali em pequena quantidade, junto com o leite materno, ele ajuda a promover essa criança, essa recuperação, essa regressão. Então, quando você tem também, né, assim, manter o aleitamento materno, ele é ainda mais importante para essa criança que tem alergia, porque ele pode ajudar, né, a que essa alergia, ela passe mais rápido, né? Então, que a criança fique livre da alergia de uma forma mais rápida, tá bom? Então, sempre que possível, eu recomendo muito que vocês, mães, mantenham o aleitamento materno, claro, de todas as crianças, mas aí, se você tem um bebezinho com uma alergia alimentar, você tem aí um motivo a mais para manter o aleitamento materno, mesmo quando começa a introdução dos outros alimentos, porque o leite continua sendo super importante, o leite materno, e que ele pode também ajudar o seu bebê a ficar livre mais rápido aí dessa alergia, tá bom? E se vocês têm alguma dificuldade, né, assim, tanto na manutenção do aleitamento materno ou dúvidas sobre o que eu falei, vocês podem me perguntar, tá? Então, se querem agendar uma consulta, uma consultoria, também estou à disposição, tá bom? E no que eu puder, estou aqui para colaborar, tá bom? Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima!